Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Hoje a gente vai meditar e pensar, será que de fato tudo é caridade? Tudo é boa obra? Ou será que não? Será que existem critérios para que de fato seja uma boa obra ou uma caridade? Desde já o padre tem que falar, conforme a doutrina, que não. Que nem tudo que a gente faz pensando que é caridade, por muitas vezes não é propriamente dita. É isso que a gente vai ver hoje. Então, a primeira coisa é o livro de Isaías. A primeira leitura está no livro de Isaías. O povo voltou do exílio da Babilônia. Vocês lembram? A Babilônia acabou com Jerusalém, levou o povo escravo até a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos e depois a Babilônia cai e o povo volta a Jerusalém. Quando volta a Jerusalém, é preciso fazer uma reconstrução, tanto de Jerusalém quanto do templo, que tinha sido devastado pelo Império Babilônico. Quando eles voltam, então, há muita pobreza, e isso vai favorecer muita corrupção. No texto aparece assim: as pessoas fazendo jejum, fazendo grandes orações, mas ao mesmo tempo explorando o povo, mas ao mesmo tempo entrando em corrupções e por muitas vezes questionando a Deus o porquê da pobreza, o porquê do sofrimento. Olha, eu faço jejum, eu rezo, eu faço as coisas que tem que fazer, mas mesmo assim parece que minha vida está travada. E aí Deus vem e corrige o povo dizendo assim: do que adianta esses jejuns, essas orações, essa falsa piedade, se vocês estão sendo corruptos, por exemplo, no instrumento de medição? No final do texto, Deus pega e fala assim: quebrem esses instrumentos de medição que favorecem a corrupção. Então, sabe aquela coisa? O peso errado, a medida errada, que favorecia um ganho desonesto e deixava aqueles que eram pobres ainda mais pobres. Ou então uma cegueira diante das pessoas que não conseguiam acompanhar a reconstrução de Jerusalém. Então, muita gente sofrendo pela pobreza, mas estava cada um interessado no seu lucro, mas ao mesmo tempo cumpria preceitos na igreja, no templo. Então Deus fala: isso aí não me agrada. Então repara que não é porque eu faço uma obra que é boa, que a atitude em si também é boa, também é caridosa. O jejum, a oração, até mesmo a esmola, elas são obras boas. Mas com qual intenção eu tenho feito? De que forma eu tenho feito isso? E aí, desde já, você começa a perceber uma distinção que o padre vai explicar entre uma obra boa, mas meramente humana, e uma obra boa que se torna caridade. Há uma diferença entre os dois. No Evangelho, Jesus, ele diz que as nossas boas obras, elas devem aparecer como sal, como a luz, para chuchar os outros, para motivar os outros. Só que não é um aparecer simplesmente para se mostrar como bom, que daí cai de novo no pessoal lá de Isaías. Se eu faço uma boa obra
cuido dos pobres, ajudo os doentes, dou catequese, perdoo alguém, mas eu faço meramente como uma obra humana, esperando likes, esperando voto, é época da eleição, não é? Você sabe, esperando que as pessoas me agradeçam, me elogiem, aquilo se torna algo meramente humano. Qual é o princípio que está? Aquilo que o padre disse já no início do Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, ou seja, façam obras boas, mas para que eles vejam nas vossas obras e louvem o Pai. Então, para ser de fato uma obra de caridade, a finalidade tem que ser Deus. O início e o fim de uma obra tem que ser Deus. A palavra caridade, ela vem do latim caritas. A palavra caritas, ela veio do grego ágape. Ágape, você sabe, o grego foi a língua do Novo Testamento. Quando então aparece a palavra ágape na Bíblia? Quando o texto está falando do amor que tem em Deus, do amor da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o amor perfeito, o amor ágape, o amor caritas, o amor caridade. Como o padre falou, infelizmente, na nossa cabeça, tudo virou caridade, como se fosse simplesmente dar comida para o pobre ou ajudar as pessoas. Para ser de fato caridade, eu preciso trazer o amor de Deus, da Trindade, aqui embaixo. Eu preciso manifestar o amor de Deus no nosso meio. Tem que ter como princípio e fim Deus. Então veja, você vai lembrar do hino da caridade de São Paulo. Lá, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver caritas, caridade, se eu não tiver o amor que tem em Deus, não vale nada. Mas se você correr o texto, você vai ver que vem de encontro com aquilo que o padre está falando, que é dito assim: ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver caridade, não vale nada. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não estou fazendo movido para Deus, espiritualmente não tem valor. Vejam só, quando você pega, por que Tiradentes não é santo? Ele não morreu mártir, mas ele morreu por uma causa que não foi o Evangelho. Aí é com Deus, ele pode estar no céu, mas quando a gente olha para o ato que ele fez, a moção, aquilo que move é um viés político da sociedade dele, daquele tempo. Quando você pega, sei lá, São Pedro, que morre mártir, ele morre por um princípio: Deus, dar testemunho de Deus. Então, veja, todas as vezes que a gente for fazer algo bom, para que de fato cresça a nossa conta lá em cima, aumente a nossa poupança lá em cima, o princípio e o fim daquilo que eu estou fazendo deve ser Deus. E isso é interessante para que você também se supere. Por exemplo,
Por muitas vezes você não consegue dar o perdão para alguém, humanamente falando, porque ainda dói. Mas quando você pensa em Deus e no que Ele fez por nós, você toma atitude. Eu vou lá e vou perdoar. Veja que dá um grau, aumenta a capacidade, o valor daquela boa obra. Uma pessoa, ela pode dar comida para um pobre para aparecer no Instagram, para aparecer no Facebook, para ganhar voto, para desencargo de consciência, para que as pessoas elogiem. Tem um valor humano que Deus vê, mas um valor muito baixo diante de quando você faz a mesma obra movida porque vê naquele irmão na rua, doente, preso, Jesus. Tem um outro valor. A partir disso, as pessoas olham essas boas obras e percebem, essa pessoa está fazendo porque ela ama Deus. Essa pessoa está fazendo movida pelo amor de Deus. Não é assim que a gente faz? Por exemplo, quando chega a época de político, aquela coisa toda, começa a dar a cesta básica, não sei o que não pode, não é? Mas a gente sabe, e aí você já identifica, não, ele está fazendo isso por causa da eleição. Mas quando de fato você é movido por Deus, as pessoas veem essa luz e reconhecem, ele está fazendo por Deus. Eu que tenho a casa lá com os moradores de rua, desde 98, quando chega a época de Natal, parece que todo mundo fica caridoso, vem aquele monte de doação, mas não é uma doação, por muitas vezes, movida por Deus, mas às vezes movida por dozinho deles. Que dó deles, coitadinho deles. É bom, mas não é caridade, como o padre está falando. Ou então vem a pessoa que dá uma cesta básica porque ela precisa não deixar morrer a cesta básica com ela. Às vezes está vencendo a cesta básica e aí ela pensa, nossa, se perder o alimento comigo, então é pecado, então eu vou me desfazer, eu vou dar para alguém, para alguma entidade. Ou então vira uma caridade de madame. Quando chega no final do ano, aí vai lá, faz as doações, tira foto, faz isso, faz aquilo outro. Qual é a motivação disso? Foi Deus? Talvez escondidinho lá, mas não era a primeira motivação. Para terminar, como não dá para falar tanto por causa da chuva, mas para terminar, veja, posso falar por experiência, desde 98 que o padre cuida e mora lá com os moradores de rua. Como você deve imaginar, eles também não são santos. Não é fácil lidar com eles. Mas por que a gente aguenta? Por muitas vezes, diante de tantas vezes injustiça, às vezes incompreensões de dentro e de fora. Às vezes você vai lá, tira o irmãozinho da rua, dá comida para ele, dá banho nele, faz barba, cabelo, tira documento, leva para o médico. Na hora que ele fica bom, ele some. Ou ele pega alguma coisa da chácara roubada para vender na biqueira. Ou ele... Aí qual a tentação que vem no nosso coração? Está adiantando eu fazer isso? Na ponta do lápis, quantos irmãos de fato são recuperados? Aquilo que eu falo sempre, se eu fizesse essa obra somente por eles, eu já tinha acabado faz tempo. O que me segura para que eu aguente, suporte, e na hora que esse irmãozinho todo arrebentado
bater de novo no portão, eu falar: entra de volta. Deus, é por Ele que eu faço, e por consequência há um benefício às pessoas. É feito porque é preciso olhar neles a pessoa de Cristo. É preciso olhar neles a minha própria fraqueza. Por muitas vezes essas pessoas que voltam, eu fico pensando assim: quantas vezes eu fui confessar o mesmo pecado e Deus me aceitou de volta. Que as vossas boas obras brilhem, para que as pessoas, vendo aquilo, louvem a Deus. Purifique a sua caridade. Toma cuidado com vaidade, com orgulho, com se achar bom, se achar merecedor de tal coisa. Toma cuidado com questionar: eu faço bem, eu ajudo as pessoas, por que eu estou sofrendo, por que isso, por que aquilo outro. Purifique a sua caridade, para que verdadeiramente seja algo que sai do coração de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,